Olá, 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 pessoal. Boa noite. vai lá. Vai Vai lá, lá. vai lá, Dudu, vai lá. Semana passada eu comecei. Justamente. Enfim. Então, pessoal, boa noite. Bem-vindos todos a uma reunião do nosso grupo de leitura. Esse é o encontro 24 da nossa leitura coletiva do João Bernardo. E a gente está dando início, então, à leitura do capítulo 27, a função do dinheiro e a matéria do dinheiro. O penúltimo capítulo da obra, então, chegamos quase ao final. Então, boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Queríamos agradecer, inclusive, a interação no chat, né? Para a gente é muito bacana poder fazer esse diálogo, fazer essa troca com vocês. Enfim, então, estamos aqui já apresentados. E aí, não sei se alguém quer iniciar, talvez o Mário, alguns comentários gerais, alguma fala inicial. Você está mutado, Mário. Até para Eu falar eu não, você pediria tem que apenas desmutar. para eu pediria apenas para aqueles que estão participando, se tiverem amigos ou mesmo inimigos que não tenham nenhum compromisso nesse horário, nada mais útil para fazer, que convidem para assistir aqui, para participar da nossa leitura pública. Bom, gente, Oi, fala, Matheus. Não, eu ia perguntar se vale a pena a gente considerar o comentário do Caio no último vídeo, pra gente abrir antes de entrar no capítulo. Claro, claro. Com certeza. Vale também dizer para quem está acompanhando a gente que o próprio João Bernardo, na última reunião, também se manifestou e a gente agradece novamente a ele por estar acompanhando aqui essa leitura coletiva. E aí a gente também vai considerar o textinho que ele enviou para a gente. Talvez seja até o caso de depois postar, né, para o Caio, o restante do pessoal ter acesso também. Enfim, vou ver se eu consigo projetar aqui o comentário do Caio, tá? Pode falar, Mário. Se ia falar aí, eu vou projetar aqui o comentário. Eu só ia registrar que só agora eu percebi que o Matheus e o Dudu são irmãos, né? Me carece esses belos traços, Matheus. São muito parecidos. Bom, eu não estou enxergando nada, mas beleza. Bota a tela grande, Mário, que aí você consegue ler. Pô, não faz proposta difícil, não. Ué, o que está acontecendo? Ué, pra mim sumiu o texto do rapaz. Aí, foi. Vou aumentar aqui, então. Pronto. Bom, vou fazer a leitura, então, só para a gente considerar. Então, oi, pessoal, muito bom esse encontro. Vai uma sugestão. Agora que chegamos ao tema do dinheiro propriamente dito, acho que seria legal, talvez na próxima reunião, na atual, né, abordar a seguinte citação do Marx nas Grundrisse, explorando como ela se relaciona com as teses de João Bernardo. Aí ele faz a citação, né? Aí uma citação do Marx. O próprio dinheiro, à medida que exerce um papel ativo na história, só o faz por quanto ele próprio intervém nesse processo como um meio de separação extremamente enérgico e colabora para a produção dos trabalhadores livres, espoliados, sem objetivo, certamente. Contudo, não pelo fato de que ele cria para os trabalhadores as condições objetivas de sua existência, mas porque ajuda a acelerar a sua separação delas, sua condição de privados de propriedade. A fortuna em dinheiro não inventou nem produziu a roda de fiar e o tear, mas, separados de sua terra, os findeiros e tecelões caíram com seus teares e rodas de fiar sob o domínio da fortuna em dinheiro. Próprio do capital é unicamente a união das massas de mãos e instrumentos que ele encontra. Ele os aglomera sob seu comando. Essa é a sua verdadeira acumulação, a acumulação de trabalhadores.
Pergunta ao Caio se ele quer fazer mais alguma consideração acerca dessa. É o homem aí. Fala aí, gente. Boa noite, pessoal. Bom, esperando o Caio se manifestar, eu me chamou a atenção porque antes de ler voltei ao Marx depois desse comentário do Caio e da leitura do João Bernardo, né, lá nas famosas Formen, né, dos Grundrisse. E o Marx ele vem falando umas 2, 3 páginas praticamente da questão do dinheiro, né? E só para adicionar também ao que o Caio, a uma citação que o Caio fez, tem uma passagem do Marx antes dessa que o Caio fez, que é o seguinte: não é assim que o capital cria as condições objetivas do trabalho, que no caso entendendo trabalho assalariado. Ao contrário, sua formação primitiva se dá simplesmente pelo fato de que o valor existente como fortuna em dinheiro é capacitado pelo processo histórico da dissolução dos antigos modos de produção para, por um lado, comprar as condições objetivas do trabalho e, por outro, receber em troca, por dinheiro, o próprio trabalho vivo dos trabalhadores tornados livres. E, enfim, aí ele vai até a passagem que o Caio chega, né? Eu lendo essa passagem do Marx, eu acho que ela vai bastante ao encontro do que o João Bernardo está propondo aqui. A questão do dinheiro, primeiro, como uma forma de relação social, né, uma abstração de uma relação social, e como o dinheiro, ele não é, e aí, já desde o Marx, né, e aí parece que até hoje tem essa noção de que o dinheiro é necessariamente capitalismo, mas de que o dinheiro ele não cria o capitalismo. O dinheiro ele é um elemento, ele existe, ele é uma relação social que permeia o pré-capitalismo, quase como um todo. O João Bernardo exemplifica isso muito bem, mas que ele só tem um papel de agente dissolvedor das relações sociais no momento que as condições se colocam. E as condições que o Marx está tratando aqui é a separação do trabalhador dos meios de produção. Né? Só nesse momento que o dinheiro ele vai ter essa forma de mercadoria, de equivalente universal e de enfim, de dissolver aí esses laços comunitários, essas formas pessoalizadas, essas relações pessoalizadas. Então, eu acho que essa passagem do Marx ela vai bastante, caminha lado a lado. Claro que o João Bernardo ele aprofunda bastante essa questão do dinheiro, né? Ele vai fazer aí um estudo muito mais detalhado do que, por exemplo, aqui nos Grundrisse. Mas eu acho que está colado, né? Vinculado uma coisa a outra. Pelo menos foi a minha leitura. Bom, eu coincido com o meu querido amigo Matheus Targiano nessas observações dele. Né? Eu diria, inclusive, talvez, só para insistir numa perspectiva, né? Mário, você se mutou. O mote lá, né, acho que todo mundo aqui, todos nós aqui sabemos, somos poucos, né? Sabemos que nós participamos também de um outro grupo, né? do agora Centro Ciro Cardoso, de pesquisa do pré-capitalismo, né? E que a gente tem como mote, já tinha como mote, né, anteriormente, uma referência famosa do Marx acerca de que seja a anatomia humana seja uma chave para a anatomia do macaco, né? Uma metáfora que em relação a capitalismo e pré-capitalismo pretende que o conhecimento das sociedades capitalistas é uma chave importante para o entendimento das sociedades que lhe foram historicamente anteriores, né? Às sociedades pré-capitalistas em conjunto. Né? E, veja, esse mote que parece, para mim, fundamental, né, e muito simples na sua formulação, né, encerra, na verdade, uma complexidade gigantesca, né,
porque estabelecia, digamos, o capitalismo, a sociedade capitalista, né, como uma espécie de farol, né, de parâmetro a partir do qual se pensa o pré-capitalismo, né, implica, inclusive, lidar com o que eu digo para os meus alunos do básico, né, de história medieval, né, na UF, com que sejam as aparentes intimidades históricas, né, que o historiador experimenta, né, quando, ao se lançar na história antiga ou na medieval, encontra cidades, encontra dinheiro, encontra comércio, né, e uma tendência que eu acho que é bastante não natural, mas social para a gente, né, é imaginar que, encontrados esses entes, né, o problema de entender essas sociedades do passado se simplifica, porque são entes que a gente conhece muito bem, né? São entes com os quais lidamos todo dia, né? Vivemos em cidades, utilizamos dinheiro sistematicamente, né? Então, parece simples, portanto, quando a gente vê a história pontuada por elementos com os quais hoje a gente tem uma intimidade enorme, né? A gente se sente, digamos, a gente se reconhece, né, de uma forma muito mais evidente a partir da incidência desses elementos, né? E olha, nada, né, talvez não haja armadilha mais perigosa do que essa aparente e imediata intimidade que a gente supõe legítimo mobilizar quando encontra esses tais entes em sociedades do passado, né? Porque se trata sempre, ao contrário disso, né, de entender a especificidade da cidade em sociedades diversas, a especificidade do dinheiro, né, e por aí vai. Né, tantas outras realidades com as quais a gente tem essa sensação imediata de conhecer, né, de saber do que se trata. E eu acho que a questão relativa ao dinheiro talvez seja, né, se for para inventariar essas aparentes intimidades, talvez o dinheiro encabece qualquer lista que se faça nessa direção. Né? E aí, como bem destacou o Matheus, se trata de entender a diversidade das formas históricas do dinheiro, inclusive. Né? Que a existência, né, potencialmente pré-histórica desses elementos, né, ao contrário, né, de supor que o dinheiro sempre existiu na forma que existe atualmente, né, que ele tem dimensões históricas diversas, ele tem funções históricas diversas, e eu acho que, inclusive, de lambuja, eu diria, né, ainda há um aprendizado a mais aí, que digamos, superar o senso comum do que seja o dinheiro da própria sociedade capitalista, né, que eu acho que fica bem revelado nessa passagem do Marx que o Caio citou, né, que a aparência de uma riqueza manifesta no acúmulo de dinheiro, né, é apenas uma manifestação aparente de uma riqueza que se realiza em bases muito distintas dele, né, que é o controle do capital, o controle do trabalho. Né? Então, para além da perspectiva, né, lançar uma luz acerca da diversidade histórica que afeta entes com os quais a gente parece muito íntimo no presente, no próprio presente há que se entender ou há que se considerar a distinção entre aparência e essência de certos fenômenos. Né? E essa passagem aí que o Caio citou é bem elucidativa nesse sentido. Né? Câmbio. Bom, e penso, inclusive, que essa operação que o Mário está destacando, ela é fundamental para tantas outras análises, né? E que com alguma frequência a gente vê assaltos de interpretação nesse sentido, né? Transpassar o tempo histórico com uma determinada categoria ou reflexão que faz sentido no nosso presente. Por exemplo, tenho visto algumas análises, inclusive de extrema-direita, sobre a família, e aí, né, parece que a Idade Média é sempre muito requisitada por esse grupo. Ao passo que pensar família hoje, nas configurações que essa galera procura refletir, não necessariamente, aliás, não serão encontradas, né, na Idade Média, ou pelo menos não nessa configuração. E para tantas outras
outros elementos. Aqui o João Bernardo, a discussão que vocês estão mobilizando o dinheiro, serve como apontamento metodológico, de fato, para tantas outras formas de análise do objeto que a gente pode encarar. Né? Essa aparente intimidade, no geral, ela não é só aparente, é enganosa. Pessoal, daqui dessas questões levantadas decorre a do texto do João Bernardo, que é a questão do método. Vocês querem que eu compartilhe aqui na tela o texto? Pode ser? Posso fazer a leitura aqui para a gente. Essa é uma paginazinha curta. Aquele triângulo amarelo ali que você não pagou o Word? Não sei. No caso, eu não sei mesmo. O Word é falso, hein? É o Word pirata, vai travar, hein? Provavelmente está paga, só erro da conta mesmo. Enfim, aqui é uma conta para casa toda. Bom, vamos lá. Pirataria, rapaz. Sacanagem, pior que eu pago aí, tá vendo? Bom, vamos Vila lá. Valqueire, terra de piratas. De Vikings. Bom, vamos lá. Uma questão de método, né? O João Bernardo viu esse pequeno texto a partir das discussões que foram suscitadas no nosso último encontro. Então, diz assim: a análise que um erudito faça de uma época ou de um povo, ou de dados fatos específicos, refere-se apenas àquilo que no tempo desse erudito é conhecido acerca dessa época, ou desse povo, ou desses fatos. Isso aplica-se igualmente a Marx, que não foi a quarta pessoa da Santíssima Trindade, a qual continuou só com 3 pessoas. Assim, o que Marx escreveu sobre os fatos históricos não tem nenhum interesse para o estudo desses fatos que nós possamos hoje prosseguir. Mas os escritos de Marx sobre a história têm todo o interesse para o estudo que façamos da metodologia marxista. O interesse não é para a história, mas para a metodologia. Vou tentar ser mais claro, exprimindo-me na forma de uma equação. Alguém quer fazer algum comentário até aqui ou sigo? Pode seguir? Ok, beleza. Chamemos ao conjunto do conhecimento histórico existente na época de Marx, documentos, as poucas escavações arqueológicas que se tinham efetuado, narrativas de interesse etnográfico. Chamemos B, a maneira como Marx analisou a história. Chamemos C, ao conjunto do conhecimento histórico existente em abril de 2021, documentos, incluindo as novas possibilidades de decifração, escavações arqueológicas e a contribuição que a física quântica, e sobretudo a química e a biologia, dão para a arqueologia, pesquisa etnográfica. Chamemos D, a maneira como os membros do Translate Studio analisam a história. Definidos assim os termos, propõe a seguinte equação. B está para A, assim como D está para C. Isso significa que, na minha opinião, é improcedente qualquer tentativa de estabelecer uma relação de C a A, e muito menos uma identificação de C igual a A. Pelo contrário. O que é mesmo C e o que é mesmo A? Vou voltar aqui para você poder ver, para você comparar. Diminuir aqui um pouquinho. Tá? Então, o C, que é os conhecimentos que nós temos hoje, né, em abril de 21, é como igual a A, que é os conhecimentos que Marx tinha lá no período em que ele escreveu o Capital. E também que escreveu lá os manuscritos. Pelo contrário, é muito proveitoso estabelecer uma relação entre DC e BA,
Trata-se de aproveitar nos escritos de Marx não as descrições históricas, mas a metodologia, e de, eventualmente, nos inspirarmos nessa metodologia para analisarmos um conjunto muitíssimo mais amplo de fatos históricos, que, por isso, devem ser descritos de outra maneira. Levanta-se, assim, uma questão. Em que medida certos aspectos de B decorrem estritamente de A? Então, do conhecimento que existia na época do Marx para a interpretação que ele faz. Sendo impossível integrá-los em B na sua relação com C. Só a prática da análise histórica permite responder essa questão. E, consoante as respostas, assim as metodologias vão se transformando. Acho que com esse critério evitamos muitos becos sem saída. Pelo menos é assim que eu tenho procedido. E aqui encerro o texto. Depois, Caio, Luiz Felipe, todos aqueles que nos acompanham, a gente vai arrumar um jeito de disponibilizar. Bom, alguém quer começar a fazer o comentário a respeito? Eu não. Não, essa frase é minha. E eu expropriei. Nada mais justo, nada mais justo. Eu não sei, né? E aí, se o João Bernardo chegar a essa fala, não sei, pode fazer uma outra intervenção, que seria, inclusive, muito boa. Quando o João Bernardo se refere, né, à questão dos conhecimentos disponíveis na época do Marx, o método que o Marx está trabalhando com esses conhecimentos, se ele está associado diretamente com essa passagem dos Grundrisse. Vou tomar que sim, né? Se não for, me perdão, mas tomar que seja essa passagem de referência do João Bernardo. E aí é aquilo, acho que em questões de análise, né, tipo de conhecimento sobre o dinheiro, eu acho que realmente a defasagem que o Marx se encontra na época dele, e o João Bernardo vai expor aqui brilhantemente, né, o que pode ser dinheiro. Pode ser um colar, pode ser um tufo de terra com raízes, pode ser a própria moeda, né, o metal sem ser moeda, enfim, diversas outras configurações materiais que ele possa vir a assumir. Isso talvez não tivesse tão claro na época do Marx, né? O entendimento de dinheiro talvez fosse o dinheiro como uma moeda, o dinheiro monetarizado. E, de fato, o Marx não conseguiria avançar nessa questão do dinheiro não tendo conhecimento específico de outras sociedades, principalmente sociedades pré-capitalistas, onde o dinheiro se manifestou. Mas a questão do método é extremamente importante, porque, né, a partir do método do Marx, ele consegue desvelar isso, tanto nos Grundrisse, mas lá no Capital, no livro 1 mesmo, ele já vai aprofundar essa questão do dinheiro, é que o dinheiro ele não é meramente um objeto material, mas o dinheiro ele é uma relação social, e isso o método do Marx deixa muito explícito. Né? E aí a relação social que ele vai assumir no pré-capitalismo é uma relação social talvez frontalmente oposta do que ela vai assumir no capitalismo. E o João Bernardo, nesse capítulo que a gente vai entrar ainda, ele pontua isso, inclusive, quando ele vai falar do dinheiro como uma não mercadoria no pré-capitalismo. Ele fala que a partir do momento em que a moeda ela se torna esse objeto de contábil, de referencial valor, ele perde justamente esse caráter de ser um fruto de um tempo de trabalho determinado para ser constituído. Então, frontalmente oposto ao que o Marx vai falar no Capital, de que o dinheiro é uma mercadoria, né? A forma de dinheiro é uma forma de mercadoria, enfim. Então, eu identifiquei essa, se foi essa passagem que o João Bernardo está se referindo mesmo, essa questão do conhecimento de Marx, na época do Marx, e o método de Marx, como, enfim, né? E acho que, de fato, acho que o que há de se aproveitar é o próprio método de Marx para se avaliar o que hoje a gente tem disponível, né, como outras frentes de coisas, a própria ecologia, paleologia, paleontologia, enfim, tem diversos outros métodos de se avaliar a realidade material passada. Olha, de minha parte, impressão... eu queria... Opa, vai lá, Edilson. Bom,
vou falar primeiro, que depois o Mário vai complementar com uma fala muito mais interessante. Eu diria que, bom, eu acho que essa primeira coisa é muito bacana o João Bernardo acompanhar a gente, porque lança um temor sobre os posicionamentos que eu tenho aqui. Eu imagino um dia o João Bernardo mandando um longuíssimo e-mail falando que tem nada a ver, mas eu diria que ele toca num ponto fulcral para várias questões, como dialeticamente superar Marx. E esse superar no sentido dialético, superar conservando, superar mantendo. Tem um grupo que vai para um caminho que é a recusa de Marx. E essa é péssima, porque o que se engendra daí são problemas dos mais diversos. E há também um outro grupo que tem um apego às ideias marxianas, no sentido de que parece que a gente tem que viver reproduzindo Marx. E eu diria que, num bom sentido de marxista, nos cabe, em níveis diversos, superar os acúmulos de Marx. E ele tem espólios de vários sentidos. E dentre seus acúmulos, eu diria que, como o João Bernardo mobilizou nesse texto, que me gerou inicialmente uma dúvida, porque essas associações A, B, C, eu tive que ler umas 3 vezes, já me faz crer que o meu nível intelectual de acompanhar isso é limitado, mas é a questão do método, dentre tantas. Assim, porque o primeiro elemento que eu diria é o político, é o Marx revolucionário, que é o Marx que mais se apaga. E, em um segundo lugar, sem dúvida, a questão do método de análise. Eu lembro, inclusive, lendo o livro do Maurício sobre crítica imanente, etc., que foi professor da UF, se aposentou há pouco. Ele lembra uma citação muito curiosa, uma carta do Marx, em 1831, ao pai, ele relatando seus estudos, etc., e ele dizia que a dificuldade fundamental é extrair a ideia do real. E ele estava tentando pensar como extrair a ideia do real. E eu acho que um dos aportes mais fundamentais que a gente pode desdobrar na discussão dos espólios de Marx, do que ele deixou, é um traço metodológico primoroso, que não deve ser tido, como o próprio João Bernardo falou, a quarta pessoa da Trindade, a Santíssima Trindade. Ele pode ser acumulado, ele pode ser aperfeiçoado, mas ali, em face, inclusive aos debates filosóficos e políticos do século XIX, mas que em voga também, estão muito caracterizados hoje, a ideia de se extrair o real do real. E isso se difere de um conjunto de operações de tipo ideal, idealistas, etc. É um princípio científico, nesse sentido. Eu acho que o acúmulo do materialismo histórico, nesse sentido, traz bastante apontamentos para a gente. Então, acho que quando o João Bernardo está nessa categoria, fazendo várias associações do que Marx tinha à disposição, que nós temos à disposição, etc., em algum nível se apropriar do que ele trouxe de acúmulos, e a questão metodológica está destacada, mas a problemática que não só nós, como o conjunto de marxistas ao longo da história, teve diante de si. Como ir além de Marx. Esse ir além não é negá-lo no sentido, não quero esse cara aqui, ele é feio, ele é bobo. Não é isso. Mas, em face da genialidade dele, imagino que foram poucos que conseguiram, através de suas contribuições, avançar para além dele. Mas essa é a grande tarefa. Marx é um homem do século XIX, não explica as nossas dinâmicas, as nossas necessidades hoje. Mas para entender o hoje sem Marx, eu acho que fica muito difícil. Eu ia nessa direção, Edilson, e eu acho que é sempre muito importante, contextualizar Marx, trazê-lo à terra, no sentido de qual deve ser a perspectiva fundamental da relação com Marx, como um autor e como referência a partir da qual deveriam trabalhar os marxistas, basicamente alimentando em relação a Marx, talvez o que o Marx, antes de mais nada, alimentou em relação aos autores com os quais dialogou, que é a perspectiva crítica, sempre,
tá? Em relação ao próprio Marx. Mas eu vou então numa outra direção, que não é fundamental, mas é interessante, de alguma forma, se manifestar em relação a isso, né? Antes de mais nada, em respeito, né? Como o Edilson, e como tenho certeza, posso falar em nome de todos, né? Eu fico muito feliz quando recebo, né, essas manifestações do João Bernardo, né? Por saber que ele, né, em algum momento, dedica algum tempo da vida dele, das tarefas diárias dele, para assistir, pelo menos parte do que a gente discute, lendo a obra dele, né? Eu acho que mais do que respeitoso, né, com o trabalho que a gente está fazendo, né, permitir que esse trabalho siga gerando frutos, né, e siga abrindo novos elementos para discussão, novos aspectos para debate. Então, eu fico muito grato a ele e fico muito feliz. Agora, eu insistiria no aspecto que o Edilson mobilizou no final da fala dele, que, se de um lado eu concordo que Marx não é a quarta pessoa da Trindade, né, a questão é, por outro lado, quando a gente, né, digamos, derruba Marx do céu, né, onde é que a gente deve situá-lo na Terra? Né? Se entre o comum dos mortais, né, ou se como um intelectual, né, que, para além das muitas especificidades que teve, né, tinha um potencial, um senso crítico, uma capacidade, né, analítica que eu suponho, né, superior à média. Né? O que implica em que, se não uma divindade, né, de fato, não faz sentido, né? Por outro lado, um leitor, né, um crítico perspicaz com uma capacidade de percepção, de produção de síntese gigantesca, né? E que eu reputo superior a do comum dos mortais, né? Entre os quais me inscrevo. Né? Isso implica em dizer que, né, por exemplo, consideraria, nessa referência do João Bernardo, eu não saberia dizer, concordo com quase todos os aspectos que o João levantou aí, mas não saberia dizer, né, se não resta dos conhecimentos empíricos de Marx, se nada subsiste, né, daquilo que ele disse acerca, mais especialmente, aí, das sociedades pré-capitalistas. Né? Se o limite do conhecimento que ele pôde mobilizar naquela época, primeiro o quanto ele avançou, né, especificamente, especialmente e diferenciadamente com os limitados conhecimentos que ele tinha à sua disposição. Né? Então, o quanto da genialidade pessoal de Marx lhe permitiu avançar muito além, né, mesmo trabalhando com um material relativamente limitado. E se todos os conhecimentos empíricos, as afirmações empíricas que Marx avança, se elas estão necessariamente superadas, né, em comparação com os conhecimentos acumulados, né, nos dias atuais. Não sei, né, me lembro aqui, já comentei antes com um grupo, de um estudo introdutório do Maurice Godelier, há uma publicação, se eu não me engano, francesa, das Formes, né, em que o Godelier justamente se dedica a inventariar o que ele chama de partes mortas e partes vivas do pensamento de Marx acerca das sociedades primitivas. Né? E, se bem me lembro, né, Godelier considera que há vários aspectos lá que não se sustentam mais, mas que há outros que ainda são referências importantes, né, para se pensar sobre aquelas sociedades. Né? Eu, de minha parte, no fundo, lamento, primeiro, que Marx não tenha se dedicado mais às sociedades pré-capitalistas, que ele não tivesse mais elementos à disposição para estudar as sociedades pré-capitalistas, e, na sequência, lamento que o João Bernardo, ele próprio, não se dedique mais às sociedades pré-capitalistas, né? Entendendo que ele já fez muito, né? Para além das quase, sei lá, 2.000 páginas que ele já produziu, né? Por mim, gostaria muito que ele seguisse, né, tratando das sociedades pré-capitalistas, porque, enfim, enfim, é um potencial de renovação, né, que ele mobiliza quando trata do tema, quando trata do período, para mim,
é um alimento importante. Tem historiador e, enfim, alguns outros profissionais também que até com a disponibilidade de recursos e conhecimentos disponíveis não chegou nem perto do que Marx chegou no século XIX. Então, acho que o Marx tem grandes contribuições para o capitalismo ainda que venha a errar aqui e a colar. Eu mesmo tive um tataravô que era historiador no século XIX, né? De fato, não sobrou nada. Acho que ele não publicou nada. A gente não tem nenhum registro que tenha permanecido, né? Mas, de qualquer forma, né, enfim, um abraço pro meu tataravô. Eu não sei se vocês estão satisfeitos com o que foi feito até agora e se a gente pode avançar para o texto em si. Caio aqui deixou uma mensagem dizendo que ele tinha que sair porque ele tinha aula às 6h45 e que vai acompanhar depois na gravação. Então, um grande abraço para o Caio, muito obrigado por estar acompanhando e espero que depois você veja e comente de novo o que você achou aqui do que foi falado até agora. Então, avançamos aqui ao capítulo 27. O que vocês acham? Isso. A minha dúvida é só se não está na hora da gente recuperar a campanha da hashtag Volta Paula. Sem dúvida. Acho válido. Paulo abandonou mesmo. Volta, Paulo. Volta, Paulo. Paulo, volta. Ai, muito bom. Já é possível quase cogitar algum tipo de coerção extraeconômica para trazê-lo de volta. Se a hashtag não funcionar, a gente usa outros meios à disposição. Bom, eu afinal, agora do semestre, vou ter que fazer um parecer. Elogiando o Paulo pelo trabalho de pesquisa ou fazendo duras críticas que talvez o levem a perder a bolsa. Ó o Ban aí, ó o Ban. Literalmente direito de banda. Alguma sugestão de como encaminhar aqui a leitura, gente, do capítulo 27? Acho que a gente podia fazer igual no último, porque esse capítulo eu achei complexo pra caralho. É verdade, também achei que tem muita informação, as notas são muito ricas também. Antes de avançar, queria fazer uma sugestão aí para quem quiser aprofundar mais a visão de João Bernardo sobre o dinheiro, além aqui do livro, tem um texto dele que se chama O Dinheiro, da reificação das relações sociais até o fetichismo do dinheiro. Já tem bastante tempo que foi publicado, mas está referenciado lá naquele dicionário do pensamento marxista, então vale a pena dar uma olhada. Para quem tiver interesse, é fácil de encontrar aí no Google, é só dar um Googlezinho, o que vocês acham. Acho que dá até para botar aqui no comentário, né, Dudu? O link. Eu coloco melhor que botar no comentário, Thiago. Depois depois da reunião, a gente pega esse link e a gente coloca na descrição do vídeo. Beleza. Bom, vou colocar aqui para quem já estiver acompanhando, já baixa. Depois a gente publica lá. Bom, vou começar aqui então, em relação ao capítulo 27, depois desse debate interessante sobre o método Marx e o avanço do conhecimento, né, digamos assim, das técnicas sobre como conhecer.
passado, enfim, dos dados que hoje a gente tem acesso, que o Marx não teve na época dele. Eu queria chamar a atenção já no início desse capítulo para uma questão que o João Bernardo coloca, bem antes até dele começar a partear. Ele diz assim, deixa eu ver aqui a página para que vocês possam acompanhar. A primeira página, capítulo 27. Ele diz assim: não é obrigatório que a função desempenhada pelo dinheiro se consubstancie materialmente, podendo seu suporte ser apenas conceitual. Lembrando que na semana passada a gente estava vendo lá as diversas funções que o dinheiro tinha se desenvolvido ao longo do pré-capitalismo. E aí ele segue. No entanto, em todo esse período, o regime senhorial, também o pré-capitalismo, como geralmente nas épocas anteriores, até recentemente, mesmo as expressões meramente abstratas do dinheiro ocorriam num quadro onde as suas outras funções não deixavam de se materializar. E aí, só para fechar, fortes pressões sociais que condicionaram o evoluir dessa situação acabaram por assimilar o dinheiro a um dado objeto, a moeda cunhada. Eu queria só... Só para fechar, eu acho que aqui tem a ver com um pouco do debate que a gente estava tendo agora há pouco, acerca da diferença entre o João Bernardo e o próprio análise lá do Marx nos Grundrisse. Não, eu só queria dizer o seguinte, que ao ler esse capítulo, eu frequentemente voltei na página 476, no final do parágrafo que se inicia na página anterior, em que ele dá a definição com que ele está trabalhando de dinheiro. Né? Um objeto tornava-se dinheiro quando se convertia em símbolo, como tal reconhecido pela generalidade da sociedade. E antes de operar como símbolo na troca de bens, e sobretudo muito mais amplamente do que mero quadro das transferências, o dinheiro serviu de veículo para as formas básicas de interrelacionamento social. Então, só porque ele aqui menciona muitas vezes o termo dinheiro, 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 mas ele está operando nessa definição. Então, só para a gente não perder isso de vista. Gente, eu acho que aqui, para entrar nesse primeiro apartado, acho que vale a pena aqui recordar e chamar a atenção para o fato de que o João Bernardo vai gastar uma boa parte desse capítulo mostrando os diversos suportes materiais diferentes que o dinheiro teve ao longo desse período. E aí é bem interessante, ao meu ver, porque desconstrói aquela antiga e bem arraigada, eu diria até hoje, visão de que quando você tem moeda, necessariamente você tem uma sociedade mega monetarizada. E João Bernardo está chamando a atenção para o fato de que outros suportes poderiam ter funcionado como dinheiro. Por exemplo, ele fala do cereal, o próprio cereal como um suporte dinheiro. Então, acho que aqui já é um grande baque naquela ideia de economia natural, muito defendida pelos seguidores do Pirrene, por exemplo, para esse período. Então, ainda existe uma ideia de que se você encontra uma quantidade X de moeda, necessariamente essa economia teria se monetarizado, e se você encontra essa moeda espalhada em lugares diferentes da bacia do Mediterrâneo, então significa que havia comércio em larga escala. E, na verdade, o que o João Bernardo mostra, já de início no texto, é que isso é uma grande bobagem. Não bobagem, mas ingenuidade. Dudu, acho que você ia falar, né? Não, é só para destacar um trecho que se relaciona com aquilo que você estava falando. Né? E foi um trecho que me chamou muita atenção do ponto de vista da metodologia do trato com as fontes. Né? O João Bernardo opera aqui fundamentalmente com referências secundárias,
referência bibliográfica, mas me parece também, né, por mobilizar um volume de informação enorme através dos historiadores que ele está lidando aqui, ele também permite a gente pensar como lidar com as fontes, né, e fontes até muito diversas. É o trecho que está na 492 até a 493, né, ele diz o seguinte, dialogando com, que é o trecho que para mim, expressa mais claramente o que o Tiago estava destacando agora há pouco. Também a existência de moeda não significa por si só que funcionasse como dinheiro em todas as operações em que se inseria, pois na sua forma material teve uma variedade de outros empregos. Por isso, os achados monetários revelam apenas o uso da moeda e não obrigatoriamente de dinheiro. E quando relacionado com o contexto arqueológico, a dispersão de moedas permite definir a área de sua circulação, mas não áreas comerciais, ou seja, cadeias de compra e vendas. A numismática é, para esse período e para outras épocas também, uma, uma, uma parte apenas da história do dinheiro, e, além disso, cobre esferas de utilização muito diferentes. Enfim, a referência de que não é porque a gente encontra moeda que encontra comércio, não é porque não encontra moeda que não existia a função do dinheiro. Eu poderia lembrar aí, se eu não me engano, um trabalho que está acessível da professora Norma Musco Mendes, né, Império Romano, Modelo de Colapso, que tem por base a tese que ela fez na UF sob orientação do Ciro. Se eu não me engano, ali há algumas referências acerca da arqueologia, né, das regiões germânicas anteriores à penetração nas fronteiras imperiais, em que ela se refere lá a uma intervenção romana já na região, né, para além das fronteiras da Gália, uma intervenção que se materializava, em muitos casos, num sistema de troca de presentes. Roma enviava presentes, especialmente a chefes tribais germânicos que iam se afirmando, sob uma certa perspectiva de cooptação, dessas chefaturas, em prol de Roma, e da estabilidade romana. E, se não me falha a memória, entre os presentes que são localizados nas tumbas desses chefes, a gente tem produtos romanos típicos, como vidro, por exemplo, mas também moedas romanas, que, portanto, aparecendo nas tumbas, poderiam ali pelo século II, III, depois de Cristo, poderiam dar a entender equivocadamente que esses príncipes eram consumidores, que utilizavam a moeda romana para adquirir sistematicamente produtos romanos por intermédio do comércio, e tudo o contrário. As moedas que ali estão, não estão ali porque compravam os outros produtos romanos que estão na mesma tumba. Elas estão ali porque elas têm função semelhante à dos outros produtos. Eram presentes que os embaixadores romanos frequentemente concediam a essas chefaturas com a perspectiva dessa cooptação. Só que eu lembrei desse exemplo. Não, só para dizer aqui, o título do livro é Sistema Político do Império Romano do Ocidente, Modelo de Colapso. Modelo de Colapso, enfim, porque ela trabalha com arqueólogos, que estudam um tema aí que são de mais difícil acesso. Então, para quem tem interesse, o livro dela permite um primeiro contato com essas questões. Eu proporia que a gente desse uma olhada na página 491. No primeiro parágrafo da página 91, porque remete a um conceito que hoje já é menos comum nos livros relativos à Idade Média, mas que a gente ainda encontra em manuais de uso corrente, inclusive em muitos livros didáticos. Uma referência que, se eu não me engano, decorre da chamada Escola Histórica Alemã, e que o Bernardo refere aí. Então, ele diz assim, no primeiro parágrafo da 491, não tem qualquer sentido a categoria de economia natural, por oposição a um sistema em que funciona o dinheiro, quando as compras e vendas ocorriam de maneira a que fosse sempre possível a conversão em qualquer outra forma de transferência inversamente.
Só uma análise caso a caso, que distingue cada transação às funções incorporadas por cada um dos agentes, permite definir a ocorrência de formas de dinheiro e, na afirmativa, saber se ele veiculava a relação para ambas as partes. E qualquer que seja a conclusão que se chega, não se pode inferir o sucedido em outras transações. Né? Ora, a economia o conceito em questão é o conceito de economia natural, né? Que na perspectiva dessa escola, né, a economia das sociedades humanas teriam conhecido 3 fases, né, de estruturação. A primeira delas é a economia natural, caracterizada pela ausência do dinheiro, pela ausência das trocas, se não pela sua limitação extrema. Né? As economias monetárias, né, em que a moeda, né, é sistematicamente mobilizada, né, e, portanto, são sociedades caracterizadas por uma atividade comercial bem desenvolvida. E a terceira fase, se eu não me engano, é da economia creditícia, né, em que outras formas de dinheiro, inclusive, né, sustentam e fomentam uma economia essencialmente vinculada com a produção de mercadorias e, portanto, a circulação de mercadorias. Né? Ora, essa perspectiva informa aquelas leituras mais datadas, por exemplo, de que o feudalismo fosse, né, a expressão de uma economia natural e, portanto, a manifestação de um período em que a economia europeia, na Alta Idade Média, né, foi completamente alheia, completamente estranha à circulação, à troca e à sistematicidade de qualquer comércio efetivo, né? O que apoia aquelas teses da sociedade feudal como uma sociedade fragmentada em feudos autossuficientes, que produziam, né, portanto, para subsistência e reprodução imediata, enfim. Uma série de imagens que a gente encontra no Pirrene, por exemplo, né, e outros autores, né, que, digamos, avançavam essas perspectivas que a historiografia já revisou há muito, mas que a gente ainda pode encontrar aqui e ali mobilizadas, né? Principalmente até por livros didáticos, muitas vezes. Tem livro didático que você não vê nem em camponês direito, né? Um capítulo sobre a Idade Média. Aprovado pelo PNLD, hein? Eu acho que só lembrar aqui também que essa referência que ele faz, né, é que ele chama atenção para o fato de que, numa sociedade como a medieval, né, a circulação, né, de bens se dava por instrumentos diversos, né, por lógicas diversas, por relações diversas, e que nem de longe o dinheiro, né, cobria sistematicamente a materialização dessas relações. Tá? Ele vai, acho que aqui em algum momento, acho que ainda há um quadro mais à frente, se não me engano, ou já passamos por um quadro, aliás, em que ele, inclusive, né, estabelece um conjunto de operações e, inclusive, vincula essas operações às formas pelas quais elas se realizavam, né? Se pela via do comércio, se pela via, né, do escambo, se pela via do sistema de presentes, se pela via da pilhagem. Né? Uma questão, inclusive, que vai se colocar é saber o que circula predominantemente por cada uma dessas estratégias. Né? Se aquilo que circula como mercadoria, por exemplo, né, circula também por essas outras vertentes, ou se há especificidades, né, entre o que é comercializado e o que é trocado por essas outras vias. Né?
Ainda nesse sentido de que a potencial estranheza que quando João Bernardo esclarece a perspectiva dele de dinheiro e como isso faz a gente olhar o passado medieval com outros olhos, abre uma outra perspectiva, né, sem dúvida. Eu destaquei na página 492, o primeiro parágrafo dela, que vincula-se muito com o que o Tiago estava falando. E ele dizia, né? Havia, antes de mais, uma variedade de artigos a servir de suporte ao dinheiro. A inexistência de moeda não implicava a ausência de operações com dinheiro, que podiam assentar na circulação tanto de metais preciosos não cunhados, como de uma multiplicidade de produtos agrários, ou de animais, ou de objetos fabricados. Pagamentos em gênero podiam, por isso, revelar o emprego de dinheiro, em vez de serem sintoma de uma qualquer economia natural. Aí, naturalmente, volta ele nessa questão, né? Nessa crítica à economia natural. Mas eu acho que isso produz uma inversão ao que a gente está mais acostumado, ao que é mais corrente, medonho. Porque ele está falando que, olha, o produto em gênero, o pagamento em gênero, pode ser uma forma de relação de dinheiro estabelecida ali. O que eu imagino possa gerar um conjunto de outras reinterpretações. Eu acho que alguém comentou isso na nossa última reunião, fazer um estudo empírico dessas proposições de João Bernardo, mapeá-las, seria muito interessante. Ou seja, se a circulação de moeda não pressupõe necessariamente uma monetarização da economia, a ausência de moeda não significa ausência de dinheiro. E o produto em gênero, e, enfim, algumas outras apropriações, inclusive muito políticas, formas de análise de uma diferença entre o pagamento em moeda, o pagamento em gênero. Acho que, inclusive, o Márcio chegou a destacar em alguns momentos, o próprio Marx entra nisso, pode, sob a perspectiva que o João Bernardo esclarece a gente, se apresentar de outra maneira. Eu confesso que, lendo esses capítulos, encaro a documentação que eu trabalho de outra maneira. E fico pensando o como isso pode me dar um nó na minha cabeça. Eu preciso não seguir por essa perspectiva, porque se eu for enveredar por esse caminho, eu acho que eu vou acabar produzindo uma outra coisa, mas que, sem dúvida, é uma análise formidável. Eu acho que coloca realmente de ponta cabeça o que a gente tem de mais corrente. Eu acho que é de uma potência de inversão a contrapelo, né? Medonha. Tem uma outra questão que é a seguinte, é que essa variedade que é destacada aqui por João Bernardo, esses vários tipos de suporte material, ele, segundo a análise aqui que ele encaminha, isso está... Quando a gente olha para o regime senhorial, esse regime senhorial está ancorado numa tradição muito vasta. Então, algumas tradições, como, por exemplo, o uso do boi como dinheiro, ele fala também de cereal, até o sal também aparece aqui, né, na região de Salzburgo. Então, há uma tradição muito grande que precede o regime senhorial do uso desses objetos, desses animais e por aí vai, como o suporte material do dinheiro. Então, veja, isso aqui, a meu ver, traz algumas questões para quem quer se voltar ao estudo da Idade Média, que é o seguinte: às vezes a hiperespecialização, e no caso, pensando na situação da historiografia brasileira que se dedica à Idade Média, talvez isso escape justamente por essa hiperespecialização. Então, às vezes, olha somente para algum objeto muito específico da Idade Média e acaba não percebendo essa longa tradição que já existia em sociedades pré-capitalistas anteriores. Isso acaba, esse olhar muito específico, o micro, digamos assim, acaba tirando essa dimensão dessa longa tradição que precede o regime senhorial. E aí é uma questão importante que eu acho que a gente tem que se atentar e está dada aqui, né, nessa análise que o João Bernardo faz.
tem uma passagem que ele fala, né? O regime senhorial, quando se instala, ele já encontra essas valorizações, né? Aí ele fala o boi, o cereal, etc. Bom, acho que já... Agora que eu tô vendo aqui o Dudu, já tá batendo 1 hora já de reunião. Vocês querem fechar? E aí a gente termina na próxima? Conclui o raciocínio, Matheus. Também não é assim, rapaz. Não, eu ia mais prolongar o mesmo debate que o Edilson e o Thiago estavam fazendo. Não ia ser nada grandioso, não. Duvido. Bom, então, se o Matheus prefere deixar a grandiosidade do seu comentário para a semana que vem e aumentar as nossas expectativas ao longo da semana, então, se é esse o caso, como a gente já bateu 1 hora de reunião e a gente ainda está no item A, a gente considerou melhor encerrar a discussão de hoje, né? A gente dá prosseguimento na discussão desse capítulo na semana que vem, na terça-feira que vem, e já dando a indicação da leitura do último capítulo do volume 1. Tá certo, pessoal? Então, a gente queria agradecer a participação dos nossos participação dos nossos ouvintes, né, de quem está aqui discutindo com a gente. Para a gente é muito gratificante essa interação, é muito gratificante saber que tem gente interessada e que a gente pode estar dando circulação a essa obra que nos parece tão fundamental e tão rica. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.